Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a gravação do nosso 11º vídeo. Antes de começar então a oração do Salmo 23, eu gostaria de pedir a vocês encarecidamente que continuem utilizando máscara e utilizando álcool em gel. Gente, a pandemia não acabou e temos observado o aumento de pico nas internações e também o pico de mortes, né? Desde a última semana de maio, agora comecinho de junho. Então, principalmente em locais fechados e transporte público, a gentileza de usar máscara é para a sua saúde, é para o seu bem. Agora, no inverno, vai começar oficialmente, nós já temos aquelas crises de gripe, né? Então, se acumula com Covid de novo. Já tem o pico de dengue que aumentou muito esses dias, né? Dengue também está sendo uma problemática aí. E, além disso, agora veio a varíola do macaco, né, que já tem um caso confirmado em São Paulo. Então, vamos redobrar as atenções, vamos ter mais cuidado e cuidar da nossa saúde. Assim, a gente não se prejudica, não prejudica o próximo e também não tem que recorrer a um hospital público lotado, né? Então, vamos nos cuidar hoje e sempre, tá certo? Vamos agora à oração do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Gratidão. Amém. Eu peço que você tenha sempre saúde, que você possa continuar a sua vida e que Deus te cubra de proteção e muitas bênçãos, tá certo? Vamos iniciar o nosso vídeo. Eu só gostaria de mostrar aqui para vocês que eu ganhei aqui esse cristal, ó. Esse cristal, ele é a pedra chamada jaspe marrom ou mármore egípcio, tá? Esse cristal, ele é muito bom você ter com ele no pescoço aqui, né? Sempre tá andando com ele. De preferência por dentro da camiseta, né? É porque eu coloquei para fora já para mostrar para vocês, aí eu já guardei aqui, tá certo? Mas o mármore egípcio ou jaspe marrom, ele é muito indicado aí para proteção espiritual, cura espiritual, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês. Gente, hoje eu quero tratar de um assunto que ainda não virou lei, mas que é um projeto que já foi aprovado aí na Câmara no último dia 1º de junho, com votação aí bem sensível, viu? De 260 votos a favor contra apenas 111. Então é um caso que provavelmente tudo indica que vai passar no Senado e também vai ter a sanção presidencial. Estamos falando do projeto de lei 4188 de 2021, do chefe do Poder Executivo, né, o nosso senhor, aí o presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse projeto de lei ele trata o seguinte, do empréstimo com garantia. Antes, principais mudanças aqui, já vou ser bem direto ao assunto. Antes você fazer um empréstimo com garantia do seu imóvel, ele não poderia ser tomado de você desde que ele fosse considerado um bem de família. Ou seja, se você tivesse apenas aquele imóvel em todo o território nacional no seu nome, ele é considerado um bem de família, ou seja, a sua moradia. Você não pode ser tirado da sua moradia para ir morar debaixo da ponte, porque você fez um empréstimo com o banco, por questões, né, necessitadas, porque você não vai pedir empréstimo a um banco e dar o seu imóvel como garantia se você realmente não estiver precisando do dinheiro, né? Então, isso não era possível. Com esse projeto de lei, projeto 4188 de 2021, sim, será possível. Será possível o banco tomar o teu imóvel, porque você deu ele como garantia. Ah, mas é o meu único imóvel em território nacional. Isso não importa mais. Se esse projeto de lei virar lei, for sancionado pelo presidente da República, o banco poderá sim tirar o imóvel de você, mesmo que ele seja o único imóvel de família. Lembra lá em 2008, na crise que teve nos Estados Unidos, quando muitas famílias que tinham casas hipotecadas com o banco não pôde pagar e foi morar dentro do próprio carro? Pois é. Infelizmente isso pode acontecer aqui também. Porque como já passou na Câmara, o próximo passo agora é para o Senado. Se o Senado aprovar, vai para o presidente da República. Como o projeto é dele, provavelmente ele vai sancionar esse projeto. E vai virar lei. A partir do momento que virar lei, então, ele passa a vigorar geralmente ou no ato ou com 45 dias depois. Depende do que o presidente ali destacar no momento. Tá certo? Detalhes importantíssimos. Contratos anteriores à aprovação dessa futura lei valerão? Não.
Só o contrato a partir do momento que a lei entrar em vigor. Então, os contratos anteriores que deram um empréstimo, né, com garantia do imóvel, continua com as regras atuais. Ou seja, se aquele imóvel é o único da família, não pode ser tomado. A partir do momento que a lei entra em vigor, fez empréstimo com garantia de imóvel, não pagou, sim, pode tomar o seu imóvel. Outro detalhe muito importante. A partir de agora, você poderá pedir em vários empréstimos, ou seja, você pode dar o mesmo imóvel como garantia em vários bancos, você não precisa se prender a um banco único. Então, se você chega em um banco e ele te dá uma taxa de juros e você faz o empréstimo garantia do imóvel, se você precisar de um novo empréstimo, você vai em outro banco e dá aquele mesmo imóvel como garantia. Francisco, mas assim vai ficar mais fácil até para as pessoas darem golpe, né? Eu falei, então, não é exatamente isso que eles querem demonstrar com essa lei. Na verdade, não é que você vai chegar num banco, vai pedir empréstimo e dar imóvel como garantia, e vai chegar no outro e fazer o outro empréstimo também e já dar o mesmo imóvel como garantia ali sem ter pago nenhuma parcela do anterior. Por exemplo, imaginamos que você pediu 100 mil reais e deu o imóvel como garantia. Você já pagou 20 mil. Só que agora você precisa de talvez 30 ou 40 mil. Você, para quitar alguma coisa ali de emergência, enfim. Precisando desses 40 mil de empréstimo, você já pagou 20 do outro, ou seja, você ainda está devendo 80 mil para o outro. Provavelmente o banco vai avaliar, fazer uma nova avaliação do teu imóvel. Como esses 20 mil você já pagou, já passou um tempo, o imóvel pode ter se valorizado um pouquinho mais também. Pode ter construído um mercado do lado, pode ter uma abertura de uma creche, enfim, alguma coisa pode ter sido construída ali do lado do teu imóvel nesses anos. E aí se valorizou um pouquinho, o banco faz uma nova avaliação e entende que ele não vale mais 100 mil, ele vale 110 mil. Então, ele pode liberar para você mais 30 mil, porque o outro banco você está devendo 80 e aí esse agora ele consegue mais 30 mil, porque ele reavaliou o teu imóvel e ele não vale mais 100 mil, ele vale 110. Você entendeu? Só que você também já tem prestações pagas do outro empréstimo. Então, os bancos eles vão ter que fazer essa avaliação, mas você não é mais obrigado a vincular seu imóvel a um único banco. Você pode pedir empréstimo a outros com o mesmo imóvel, tá certo? Desde que preencha esses requisitos aí. Ter já pago algumas parcelas do primeiro empréstimo e ter uma nova avaliação desse imóvel se ele realmente valer mais do que ele valia antes, para poder você ter uma margem de empréstimo maior, tá certo? Gente, a principal regra que mudou foi essa, não tem muita alteração, assim, que vá valer a pena aqui entrar em debate. A principal alteração de todas foi essa. E eu gostaria de deixar isso muito claro, porque não é qualquer empréstimo que é válido para isso. São empréstimos feitos com garantia de imóveis e a partir do momento que a lei entrar em vigor. Gostaria que vocês entendessem muito bem isso, tá? Não é porque você fez um empréstimo antes da lei entrar em vigor ou porque você fez um empréstimo depois que essa futura lei possa entrar em vigor que você vai perder o seu imóvel. É apenas e se apenas você colocar o seu imóvel como garantia e não pagar o empréstimo. Ainda tem essa possibilidade, né, gente? Porque se você está pegando um empréstimo que você está precisando, a intenção é que você pague. Por quê? Não só pelo risco de você perder o seu imóvel, claro, mas se você não pagar, logicamente você vai ter todas aquelas restrições dos vídeos anteriores que eu já falei, né? Tanto no vídeo 5, quanto no último vídeo, no 10º vídeo, eu falei todas as questões da negativação, tanto por SPC Serasa, quanto negativação por protesto em cartório e ainda o processo judicial de cobrança. Então, além disso, agora tem mais essa questão. Se você der um imóvel como garantia, você vai poder perdê-lo se não pagar o empréstimo, tá certo, gente? Só reforçando mais uma vez, só é válido para os empréstimos posteriores à lei, ou seja, a partir do momento que o Senado aprovar, que vai para o presidente sancionar, que virar lei, que ele colocar a data que vai entrar em vigor e a partir daquele momento, aí sim, os empréstimos feitos com garantia de imóveis podem ser que tomem o teu imóvel. Por que eu falo podem ser? Porque, gente, processo judicial, eu que sou advogado e quem tem um mínimo aí de entendimento de processo judicial sabe que a coisa é bem demorada, mesmo que tenha lei. Vai entrar com muitos recursos, então não é que vai tomar o imóvel assim do nada. Requer alguns requisitos ainda vão ser detalhados na lei, porque como ela ainda não virou lei mesmo, ainda não foram todo o passo a passo ainda não está disponível. Eu só estou trazendo esse assunto para dar mais essa noção básica, porque as pessoas estão levando um extremo, achando que a coisa é totalmente perdida, você não tem mais o que fazer, vai perder sua casa, e não é bem assim. É um projeto de lei aprovado pela Câmara, ainda tem que passar pelo Senado, aprovar pelo presidente. Aprovou? Aprovou. Vai entrar em vigor daqui a 45 dias mais ou menos, que é o prazo padrão, né?
Entrou em vigor daqui a 45 dias, a partir do momento que entrar em vigor, os empréstimos feitos com imóveis poderão perder caso não pague as prestações. Empréstimos anteriores não são válidos e não são para qualquer tipo de empréstimo, é apenas para aqueles que você deu essa garantia. Pegou um empréstimo pessoal com banco de 20 mil, vai tomar minha casa? Não, você não deu sua casa como garantia, você pegou um empréstimo pessoal, não tem nada a ver com a sua casa. Peguei um empréstimo de 150 mil, dei minha casa como garantia, aí sim, se você não pagar, lei estando em vigor, você pode sim perder esse imóvel, mesmo que ele seja o único imóvel em território nacional. Tá certo, gente? Qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês podem entrar em contato comigo, que eu tento solucionar para vocês. E a gente vai aguardando então aí os próximos passos das votações no Senado e se o presidente vai sancionar essa lei. Tá certo? Gente, eu quero hoje, então, agora iniciar com vocês o nosso bate-papo sobre a viagem. Hoje eu quero trazer para vocês a questão de Aracaju, em Sergipe, né? Capital de Sergipe, o menor estado do Brasil. Deixa eu só tomar uma água porque, né, é bom, evita pedra nos rins. Gente, isso que está atrás de mim não é uma tela, não é um quadro, é uma toalha de banho que eu comprei quando eu estive em Bonito, Mato Grosso do Sul, que inclusive vai ser roteiro aí de um próximo vídeo, né? Então eu comprei, achei muito linda e disse, eu vou colocar hoje aqui para dar uma colorida aqui no nosso vídeo, né? Não ficar só o branco, né? Não ficar só aquela parede branca, fica mais legal. Gente, Aracaju, capital de Sergipe, indico a todos vocês, se puderem fazer. É um lugar sensacional. Primeiro que a gente tem em Aracaju a Orla de Atalaia. É uma das orlas mais lindas que eu já vi. Um pôr do sol fantástico. Acho que vocês viram aí pelas fotos que fazem a abertura do nosso vídeo, né? Eu coloquei bastante foto dessa vez, inclusive, para realmente dar esse gostinho a vocês de querer conhecer Aracaju, né? Então, é um lugar sensacional. A Orla de Atalaia é maravilhosa. Eu indico a todos vocês que, se puderem ir em Aracaju, é um lugar fantástico, gente. Se hospedem, inclusive, nos hotéis que tem na Orla, porque você tem acesso à praia rapidamente. Atravessou a avenida, você está na areia, né? Então, em Aracaju, a gente tem ainda a questão da Croa do Goré. A Croa do Goré é um passeio que vocês vão amar, porque você pega uma lancha, né, e vai até um local onde está submerso, mas a partir de 9h30, 10 horas da manhã, a maré baixa e ele fica totalmente alagado. Você fica como se você estivesse num banco de areia, né? É um banco de areia, de fato. E aí fica ao redor dele cheio de água, mas você fica lá, tem as barraquinhas de palha de coco, tem o passeio de jet ski, que é uma maravilha, eu fiz, é muito bom, indico a vocês também que façam. No outro roteiro de viagem, além da Croa de Goré que eu fiz num dia, né, porque leva o dia inteiro, você vai de manhã e volta à tarde assim que a maré sobe, esse banco de areia é coberto novamente por água, e aí as pessoas têm que retornar então a Aracaju. Mas é um passeio maravilhoso, chama-se Croa do Goré. No dia seguinte a gente foi para os cânions do São Francisco, né, a gente foi visitar lá a usina hidrelétrica de São Francisco e também a gente foi até os cânions. E é bem interessante o passeio. A gente vai de catamarã, que é aquele barco maior que vai mais pessoas. E a gente vai passando pelos cânions mesmo, aqueles paredões enormes de pedra vermelha, a maioria deles. E depois, quando a gente chega no finalzinho do passeio, eles colocam a gente para tomar banho numa piscina que eles fizeram com uma rede. Lembrando que o rio tem profundidade. O local onde eles param tem uma profundidade de mais de 30 metros. E a rede de proteção que eles colocam, como se fosse uma mini piscina, né? É de 9 metros de profundidade. Então, é uma piscina gigante e profunda. Mas a profundidade do lugar onde eles param o catamarã para as pessoas tomarem banho é maior ainda. Chega a ser mais de 30 metros de profundidade. E aí você tem a opção de ficar nessa piscina ou de você pegar um barco e conhecer o outro lado dos cânions, que aí vocês viram alguma foto minha provavelmente na abertura, onde eu estou sentado num barquinho com um colete salva-vidas, né, e a gente está passando no meio dos cânions. Você consegue tocar naquelas paredes de pedras vermelhas, você passa bem no meio delas mesmo, um estreito que eles falam, né, tem uma parte que é bem estreita mesmo, que mal dá para virar ali a canoa, mas é um passeio maravilhoso, eu super indico. Só tem aquele detalhe, né? A gente tem que sair muito cedo, porque o Cânion de São Francisco fica um pouquinho longe de Aracaju. Mas eu indico que façam, se puderem, no dia que for, quando for para Aracaju, porque mesmo sendo longe, ainda é o local mais perto. Porque se for para Maceió, em Alagoas, é um pouquinho mais longe. Se for para qualquer lugar na Bahia, é um pouquinho mais longe. Então, Aracaju,
Mesmo sendo longe, ainda é mais perto que os demais destinos, tá certo? E aí, teve também um terceiro dia que a gente foi para Mangue Seco. Mangue Seco são dunas lindas, maravilhosas, onde foi gravada aquela novela Tieta, Tieta do Agreste, né? Quando fala Tieta do Agreste, aquelas cenas iniciais da novela foram captadas ali, em Mangue Seco. É um passeio também maravilhoso. Você conhece a vila onde foi gravada as cenas da novela, depois você atravessa todas as dunas de areia onde também foram gravadas as cenas da novela, e tem um poço onde você consegue puxar água pelo um cano e consegue tomar banho com água potável, que vem de um poço subterrâneo. É um passeio também bem interessante. Gente, Aracaju tem comida barata, comida boa, eu super indico a todos vocês, tá certo? E, por último, para encerrar o roteiro de Aracaju, a gente foi para as dunas da Praia do Saco, que também são dunas lindíssimas e onde tem o passeio de buggy, onde eu fiz um passeio de buggy até num buggy amarelo, que eu chamava, vamos de Camaro amarelo diferente. E a gente passeou ali no buggy amarelo pelas dunas da Praia do Saco também, que são maravilhosas. E lá chama-se Praia do Saco porque quando as ondas vão batendo nas barreiras de terra, ela vai derrubando e eles precisaram colocar sacos de areia, sacos de concreto para segurar, para não cair, as barreiras próximas à orla da praia não caírem todas. Eles colocaram vários sacos de concreto e areia, então por isso ficou Praia do Saco, tá certo? Gente, super indico Aracaju. Tem uma foto aérea aí no final do vídeo de abertura, tem uma foto aérea. Então, você tem, para pegar essa imagem aérea de Aracaju, tirar a foto pela janelinha, você tem que se sentar do lado direito do avião, tá certo? Lado direito do avião. Você tem que comprar passagem do lado direito do avião, na janelinha você consegue pegar essa imagem aérea aí, bem bacana, tá bom? Gente, vamos então aqui rapidamente à nossa carta de tarô de hoje. Eu trouxe para vocês um arcano maior, que é bem interessante, né? Eu trouxe aqui para vocês, ó, o arcano maior de número 20. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. O arcano maior de número 20 é o juízo, ou o julgamento, como ele é mais popularmente conhecido, né? Gravaram bem aí a tela. É isso. O julgamento, como o nome já diz, ele é um julgamento mesmo, né? Ele quer trazer para você que você tem que se auto-refletir, não se auto-julgar, tá certo, gente? A gente não se julga e nem julga ninguém. Porque senão a oração do Ho Oponopono não teria sentido. Eu sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato, que é o Ho Oponopono, não teria sentido nenhum se você se auto-julgar. Porque ou você pede perdão pelo que você faz ou você se julga. E se julgar não tem nada a ver com pedir perdão. Então, o juízo ou o julgamento, ele traz para você essa autorreflexão. Reflita o que você já conseguiu, o que você pode conseguir. O julgamento também reflete aí o final de um ciclo, né? Porque a palavra já diz julgamento. No processo judicial, por exemplo, criminal, que tem ali o júri, que o juiz vai dar uma sentença final ali. Não é um julgamento? Então, é um fim de um ciclo. No caso, ele vai iniciar um novo ciclo ali, ou solto ou preso, dependendo do resultado ali do processo judicial, da audiência. Mas existe a finalização de um ciclo, porque se ele fica livre, se ele é perdoado ali pelo júri, né? Então, ele ficou livre, acabou o ciclo, aquele ciclo de ser processado, das pessoas quererem linchar na rua, dependendo da situação, claro, né? Principalmente esses casos que tomam proporções na mídia. E se ele é preso, fechou-se um ciclo também. O ciclo processual fechou e ele foi condenado a viver na cadeia ali, iniciar um novo ciclo, só que na cadeia, de uma forma totalmente presa. E isso a gente trazendo para nossa mente, né, para o que o tarô quer mostrar, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que auto-refletir. Você quer ser livre ou você quer ser preso? Você se perdoa ou você se julga? Você julga os demais ou você aprendeu a respeitar os demais e aceitar? Então, o julgamento é uma carta muito ampla que jamais aqui eu iria explanar sobre ela em 5 minutos, 4 minutos, porque não tem como. É uma carta muito ampla. Eu estou dando a vocês aqui uma noção do que significa ali o julgamento no tarô, que é bem próximo das questões de julgamento do nosso dia a dia. Só que aí, ao mesmo tempo, ele fala que você pode ser resgatado para coisas melhores, é uma abertura de caminhos para coisas melhores, é a finalização de um ciclo, é um julgamento em si, onde no espiritismo, a gente costuma, né, no kardecismo, a gente costuma dizer que é uma questão de merecimento. Então, o julgamento, quando ele aparece para você no tarô, ele está falando se você tem merecimento ali ou não de determinada situação. Nas outras religiões, eles não costumam falar em merecimento, eles falam em lei do retorno. Então, o julgamento é isso. É uma espécie de lei do retorno, merecimento. Tá certo, gente? Bom,
Para finalizarmos o nosso vídeo hoje, eu quero trazer para vocês uma história bem curtinha, rápida, mas bem interessante, um final bem diferente. Chama-se O Casamento, né? O Padre Anselmo está celebrando a cerimônia aí de casamento do Pedro Moreira e da Laura Souza. Quando ele questiona então, Pedro Moreira, você aceita a Laura Souza como sua legítima esposa? Ele fala que sim. Antes do padre perguntar para Laura Souza, ela recebe um tiro na cabeça e cai no chão já sangrando completamente. O desespero então daquilo, do nada, as pessoas começam a gritar, a questionar de onde veio o tiro, olham para todas as direções. A mãe da Laura fica desesperada porque a Laura é filha única. O padre Anselmo, gente, ele ficou tão desesperado com aquela cena de ver alguém levar um tiro na cabeça na sua frente que ele desmaiou na hora. E aí é um convidado aqui que chama a polícia, é outro que chama a ambulância, e começa o desespero, quem matou, quem fez, quem não fez, de onde veio esse tiro. E o sangue esparramando, e aí a ambulância demorou para chegar, né? Quando a ambulância chegou, infelizmente, pela perda acentuada de sangue, Laura acabou falecendo, e o horário foi às 19 horas e 19 minutos daquele sábado. Então, a cerimônia ali foi encerrada, infelizmente, por uma forma muito trágica. E aí a polícia, então, começou as investigações, né? Eles queriam ali, porque todo mundo que estava no salão ali da igreja, né? Eles eram... todos eram suspeitos em potencial. Qualquer pessoa poderia ter atirado na Laura, né? E aí o que aconteceu? A polícia então viu que tinha uma escada que dava acesso a uma varanda em cima, uma plataforma próxima ao sino. E aí quando eles subiram, eles viram que tinha uma pegada de barro, né? Tinha pigmentos de barro, tinha um fio de cabelo e tinha grafado na parede os números 19.19, ou seja, o horário que a Laura faleceu. E aí aquilo começou a ficar muito mais estranho, muito mais suspeito, porque a pessoa que grafou aquilo na parede sabia até a hora que ela ia falecer, né? Porque o horário que foi colocado no laudo médico de falecimento ali foi 19 horas e 19 minutos. Então a polícia, o que ela fez? Coletou o fio de cabelo, coletou os pigmentos de barro e tirou fotos da parede onde estava o 19.19. Com o fio de cabelo, o que o policial pediu para fazer? Para cruzar os dados com as digitais, né, da base da Polícia Federal, para descobrir de quem era aquele fio de cabelo. E aí fizeram o exame de DNA nesse fio de cabelo. Através do exame de DNA, rastrearam as digitais que estavam em poder da inteligência da polícia e chegaram à conclusão, por essas investigações, que foi o próprio Pedro Moreira quem assassinou a Laura. Gente, era uma situação muito delicada, porque ele estava casando com a Laura e como é que ele tinha atirado na Laura, né? E aí o pai da Laura, de posse dessa informação, antes que a polícia divulgasse na mídia o que tinha realmente acontecido naquele casamento, porque a cena tomou repercussão, ele levou o Pedro Moreira a um lugar bem ermo, bem distante e fez uma tortura frenética. Fez vários tipos de tortura no Pedro, para que o Pedro abrisse a boca e falasse por que ele matou a Laura. Por que um crime tão brutal daquela forma no dia do casamento? E aí, no momento em que ele ia matar o Pedro, a Laura, então, acordou numa cama de hospital com 39 graus de febre e percebeu que estava delirando. Pois é. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, se cuidem, tá certo? Os casos de Covid têm aumentado, essa questão agora da varíola do macaco, meu Deus do céu, que o Senhor tenha piedade e misericórdia de todos nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus.